Querido Deus e amado Pai que estás no céu, glorificado seja o teu nome. Senhor, nós sabemos que não somos capazes de fazer nada sem o Senhor. Que nada, Deus, vem de nós mesmos, ó Pai, mas nós entregamos aquilo que recebemos do Senhor. E por isso, Deus, nesta manhã de domingo tão linda, nós queremos te apresentar, Deus, a vida de cada aluno, cada aluna que propôs a fazer isso. Ó Deus, tu sabes, ó Deus, os problemas que talvez alguns já estejam enfrentando, as batalhas espirituais, o desânimo que muitas vezes vem, mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que nada, Senhor Deus, possa impedir-nos, ó Pai, de dar continuidade, Deus, ao estudo da tua palavra, porque, ó Deus, a tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui, ó Deus, durante esses próximos meses, ó Pai, nós conheceremos a verdade, nós vamos mergulhar, ó Pai, no que é de mais precioso, ó Deus, neste mundo, ó Deus, com o teu Espírito Santo, que é a tua palavra. Senhor, nós temos um tesouro, ó Deus, para explorar, nós temos um tesouro, ó Deus, para adquirir, que é a tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos a direção, a sabedoria, Espírito Santo, conduz cada aula. Ó Deus, abençoa cada momento que passaremos juntos, ó Deus, tudo aquilo que será ministrado, e que resulte, ó Deus, para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos toda a tua ação maligna, toda a opressão, toda a seta maligna, todo obstáculo, ó Deus, que qualquer demônio possa vir estar colocando, ó Deus, para impedir, meu Deus, o andamento do curso, para impedir, ó Deus, que os alunos estejam aqui. Meu Deus, muito obrigado por tudo, pela tua presença em nossas vidas. Nós aqui oramos, ó Pai, e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos todo mal, e em nome de Jesus, ó Deus, pedimos, ó Deus, que abençoe os nossos irmãos, ó Deus, que todo empecilho caia por terra seja feito em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Pai, tudo que eu tenho feito em nossas vidas. Obrigada, Pai, pelas aulas que retornam hoje, Pai. Obrigada, Pai. Seja abençoando nosso espírito, nosso coração, para que possamos gravar, Pai. Ó, meu Deus, para não pecar contra ti, para nós aprendermos mais e mais de ti, Pai. Para mostrar ao mundo, Pai, a salvação de Jesus. Ó, Deus de amor, aqueles que muitas das vezes ficam debatendo a vida, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda, Pai, a aprender para que possamos, Pai, para poder falar certo para eles, em nome de Jesus. Ó, Deus de amor, abençoa o nosso irmão também, vem estar falando do filho, abençoa eles, Pai, que eles possam, Pai, estar se sentindo, Pai, melhor, em nome de Jesus. Toca nele agora, Pai, porque nada é difícil para ti, Senhor. Dá a ele refrigério da dor, dá a ele, Pai, saúde, Pai. Ó, Jesus, ele pode em breve estar conosco de novo. Ó, Deus de amor, esteja conosco também, abençoando também, Pai, nossa saúde, Senhor, nossas atividades, nossa família, para que tudo vá bem, Senhor, para que possamos estar aqui bem, Senhor, para te honrar, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai amado, cada um dos professores que está lá aqui, Pai, nos ensinando, Pai, abençoa a vida de cada um, Pai, que tem sido exemplo, Pai, para nós, e que continue sendo, em nome de Jesus. Ó, Deus de amor, abençoa também nosso irmão, a esposa de Maurício, que toma ela nas tuas mãos. Ó, meu Deus, que ela possa se desejo de retornar, que ela possa sempre querer sua vontade. Abençoa nós, nos fortaleça, Senhor, para que possamos nada venha nos atrapalhar de estar aqui. Também te peço pela igreja, pelos pastores, pela a ceia do Senhor que será ministrada hoje. Deixa abençoando nossas vidas, que possamos estar preparados para receber a ceia do Senhor. Ó, Deus amor, nós sabemos que tem muitas batalhas na semana da ceia também, mas o Senhor é conosco.
ajuda a vencer, Pai. Obras da mão. Nos ajuda, Pai, porque ser a tua misericórdia, Pai. Não fazemos nada, Pai. O Senhor é mais em nossas vidas, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Continua abençoando tudo isso. Ó, Senhor, cada um que virá, que o Senhor venha trazer por ti, Pai, para aprender mais de ti. Obrigada, Pai, por tudo, pela vida do pastor Bruno, que está aqui hoje, pela sua família. Esteja abençoando a vida dos seus servos, Pai, da sua família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, Amém. Hoje a gente vai fechar aqui a caridade de aula. E antes da gente dar continuidade, nós falamos um pouco, né, já a respeito da sociedade dos tempos de Jesus. E nós falamos em relação à questão da alimentação, de como era na sociedade dos tempos de Jesus, as classes sociais. E nos tempos de Jesus haviam também entretenimento. Só que o entretenimento eram aquelas lutas violentas de gladiadores. Quando o anfiteatro de Tito ele foi inaugurado, o imperador Tito, disse que mais de 10 mil homens perderam a vida nas arenas. E a areia daquela arena teve que ser trocada várias vezes porque ficou ensopada de sangue. Eles colocavam animais para lutar entre si, para entreter a multidão, leões contra girafas, trucidavam animais, colocavam pessoas para lutarem com animais, inclusive vários cristãos foram mortos nessas arenas, né, como forma de entretenimento. Então, a sociedade de Jesus vivia também essa questão da violência. Tanto que, quando Jesus ele fala da sua vinda, ele compara a sua vinda ao ladrão na noite, porque era muito comum o roubo a residências. E ele diz, olha, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Vigiar e orar, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. A gente encontra aquela história do bom samaritano, que encontra um homem caído à beira da estrada, que tinha sido vítima de salteadores. Provavelmente acharam que ele estava morto e deixaram ele lá, né? Ou então deixaram ele para morrer à beira do caminho. E os religiosos daquela época, eles eram tão insensíveis, eles eram tão egoístas, preocupados consigo mesmos, que a Bíblia diz que passou o sacerdote, passou o levita, ninguém deu atenção, e quem deu atenção foi o samaritano, que viu aquele homem cair à beira do caminho, né? Que levou ele para uma hospedaria. Inclusive, essas hospedarias eram comuns, né, à beira do caminho. A cidade, a região ali da Palestina, dispunha até de mapas, onde pessoas podiam encontrar cidades, né, andar pelas estradas, porque já estava tudo assim, bem estruturado pelo Império Romano. Havia estradas com iluminação, havia em determinadas cidades do Império Romano um banho público, né, onde, por um valor pequeno, as pessoas poderiam tomar banho, inclusive o chuveiro foi invenção dos gregos. Então, o sistema de iluminação, o sistema de esgoto, era uma sociedade já, de certa forma, bem desenvolvida. Havia bancos que emprestavam dinheiro. Jesus conta isso na parábola do talento, né? Quando o Senhor vai pedir conta e diz, olha, deixei meu talento com você pelo menos, já que não fez nada com ele, deveria ter colocado no banco para render juros. Então, isso era na área financeira, mas também tinha na agricultura, já havia uso de fertilizantes, rotatividade
atividades de plantios. Então, era uma sociedade organizada, né? Uma sociedade já bem desenvolvida, mas com essas questões sociais muito graves, né? Com essas questões sociais bem complicadas, onde, por exemplo, grande parte da população era escrava. Então, a gente imagina, né, como seria uma sociedade onde a maioria das pessoas são servos, são escravos. Era a sociedade dos tempos de Jesus. E nessa sociedade, né, como nós falamos, a religião judaica, ela girava em torno do templo e da sinagoga. A sinagoga também funcionava como pequenos tribunais, como escolas, prestava serviço fúnebre, e era uma honra para um judeu adulto fazer parte de uma sinagoga. Tanto que a Bíblia diz que muitos fariseus e escribas creram em Jesus, mas não revelavam publicamente, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E quando a questão a ser julgada era uma questão muito séria, era uma questão, uma demanda maior, eles levavam o caso para o Sinédrio. O Sinédrio era um Supremo Tribunal, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal hoje, né, que julgava as causas mais importantes, composto de 70 pessoas. E Nicodemos, a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, era um dos que compunham o Sinédrio. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele passou pelo Sinédrio também. Passou pela casa do sumo sacerdote, né? Passou pelo Sinédrio, por Pilatos, por Herodes, até que chegasse a crucificação. E em relação à religião, nós comentamos alguma coisa, mas teve algo que me saltou aos olhos, que não sei se a gente comentou aqui nas últimas aulas. Por exemplo, lá em Atos 19, do versículo 34 ao 35, quando Paulo está pregando em Éfeso, acontece uma revolta do povo, e eles começam a gritar, né? Grande a deusa Diana, de Éfeso, da imagem que caiu de Júpiter. Então, a sociedade daquele tempo imaginava que houvessem deuses, né? Vida em outro planeta, mas, para a gente ver como isso faz parte da imaginação humana, eles naquela época não falavam de nave espacial. Por quê? Porque essa ideia de extraterrestre não passa de imaginação humana. Então, como não haviam aviões, logo eles não podiam imaginar que houvessem espaçonaves. Então, o que eles imaginavam? Que aquela imagem da Diana havia caído de Júpiter, né? E a gente sabe que isso hoje é ridículo. Mas a sociedade foi evoluindo e as pessoas, depois que o avião foi inventado, começaram a imaginar discos voadores, né? Toda essa bobagem que então, nós vemos que isso não passa de fruto da imaginação. Então, essas falsas religiões, elas são também apoiadas não só na imaginação humana, mas em atuações malignas, porque a Bíblia diz que Satanás ele pode se transformar em anjo de luz e fazer dos seus ministros de justiça. Existe um relato, inclusive, uma vez que eu vi, de um camarada dizendo que ele foi cercado por seres alienígenas e ele disse que esses seres iam matar ele. E começaram a rir, dizer, nós somos demônios, vamos te matar. E aí ele começou a clamar e Deus livrou ele daquela opressão maligna. Ele conta isso no relato dele depois, que tratavam de demônios, fazendo-se parecer como seres extraterrestres. Então, a sociedade dos tempos de Jesus era uma sociedade profundamente influenciada por demônios, por falsas crenças religiosas, por pessoas que acreditavam na deusa Diana, da imagem que caiu de Júpiter, né? Aqueles exorcistas judeus que nós comentamos aqui, os 7 filhos de Cefas, que foram expulsar um demônio em nome de Jesus, e aí o demônio virou para eles e falou assim, olha, eles foram expulsar em nome de Jesus e em nome de Paulo, né? Eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que aquele endemoniado se lançou sobre eles
espiritual para que eles estivessem fazendo assim. E aí, nesse contexto, nós encontramos as pessoas indo até Jesus, querendo saber quem era Jesus. Eles sabiam que era algo diferente. Inclusive, a gente vai falar agora aqui sobre Nicodemos. Nicodemos, ele diz assim: mestre, nós sabemos que você é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se não tiver vindo de Deus. O que existiam naquela época eram ilusionistas, como aquele irmão curtidor que a Bíblia diz lá em Atos, que ele enganava o povo com artes mágicas. Mas que quando ele viu Pedro expulsando demônios, curando, ele ficou impressionado. Ele colocou: isso daí não é mentira, não. Isso daí eu não conheço. Eu estou acostumado a enganar o povo. Né? Mas aí ele oferece a Paulo dinheiro para receber aquele poder. Aí Paulo repreende ele e diz assim: que esse dinheiro seja para você, para a sua perdição. Porque você julga que as coisas de Deus podem se comprar com dinheiro. Ele leva um susto, ele pede perdão: não me perdoa, né? Eu falei bobagem. Tem também aquela jovem com espírito de adivinhação, que ela vinha perturbando Paulo e Silas: esses homens são filhos de Deus Altíssimo. E chega uma hora que Paulo e Silas percebem que, apesar daquilo ali ser uma afirmação verdadeira, estava trazendo perturbação. Porque aquela jovem estava infiltrada ali no meio dos discípulos para poder causar tumulto. Ela interrompia toda hora, ela falava, né, no momento que não era para falar, e Paulo se irritou com aquilo, né, e repreendeu, teve discernimento de entender que aquilo ali era uma atuação maligna. Então o diabo, ele não fala só mentira, não, ele fala verdades também. Né? Só que ele mistura verdade com mentira para confundir. E aí a Bíblia diz que aquela jovem, quando ela foi liberta daquele espírito de adivinhação, os senhores dela eram uma escrava. Os senhores dela viram que a esperança do seu lucro se havia ido, porque ela não adivinhava mais a vida de ninguém. E eles começaram a perseguir Paulo e Silas por causa da cura dessa jovem. Então as pessoas ganhavam dinheiro também com essas atuações malignas. É exemplo do que acontece hoje. A exemplo do que acontece hoje. Nesse final de semana do Carnaval, eu estive em São Pedro da Aldeia, em Araruama, no coletivo da igreja. E tem um primo de Mônica, olha como é que Deus faz as coisas, né? Que ele está passando por um processo difícil de separação, e ele falou que algo disse para ele: olha, você vai ter que passar o Carnaval no Rio, vai para o Rio. Ele decidiu vir para cá, para o Rio. E aí, ele conversou com a família toda, viu o nosso testemunho, né? E ele falou assim: gente, eu estou muito impactado, porque ele não está acostumado com esse ambiente familiar. A amizade dele é farra, noitada, bebedeira. Então, com o testemunho de toda a família, na terça-feira ele aceitou Jesus. Deus tocou no meu coração de que eu falasse com ele exatamente sobre o novo nascimento. E tudo assim combinou, né? Eu falei com ele sobre a realidade espiritual, mas algo que, apesar de ele não ser cristão, ele já tinha conhecimento. Porque ele comentando comigo, assim, sentado na mesa no café da manhã, ele comentando com a família que a casa dos sogros dele tinham muitas brigas. E uma vez ele era namorado ainda da esposa dele, e ele falou que ele estava sentado assim no sofá, vendo televisão com ela, e de repente ele viu uma pessoa, uma silhueta, como se fosse uma sombra, uma silhueta de uma sombra. Mas era uma pessoa andando assim pelo canto da parede. Aí ele falou que ele ficou assustado que aquela sombra passou assim e entrou dentro da parede. Ele falou que o clima na casa era muito pesado, você podia colocar a lâmpada que fosse, o ambiente era escuro, era pesado. Aí ele cutucou a namorada dele e falou assim, que os pais dela eram espíritos. Olha, eu vi uma sombra passando ali, uma pessoa, um vulto, e essa pessoa entrou na parede. E ela virou para ele e falou assim: isso aqui é normal. Isso acontece aqui com frequência, ela estava acostumada a ver também. E aí, eu até usei essa experiência dele, ele mesmo contou para a gente, para falar um pouco com ele sobre a realidade espiritual. Ele precisava aceitar Jesus, ele precisava se converter. E graças a Deus ele fez a oração da confissão, né? Confessou com a boca dele, rejeitou aqueles envolvimentos que ele havia tido como espírito de
imperadores, e voltou para a fortaleza, graças a Deus, com Jesus no coração. Então, valeu, né, essa nossa ida para lá, valeu pela salvação dessa alma preciosa. E nos tempos de Jesus, né, desde o início da humanidade, não é diferente. No Antigo Testamento, essas aparições demoníacas, a gente não tem uma ideia clara, isso tem que ter um discernimento. No Antigo Testamento, não há uma visão clara de demônios. Não há uma visão clara sobre a atuação de Satanás. Então, esse conhecimento sobre a atuação demoníaca, ela vem mais nos tempos de Jesus, nos tempos do Evangelho. Quando Jesus começa a falar mais sobre essa batalha espiritual. Mas no Antigo Testamento, eles falam muito em outros deuses, né? O Deus de Israel é superior ao Deus das outras nações. Só que eles não entendiam que, na verdade, esses deuses, eles eram demônios. Tanto que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele esclarece isso. Ele diz assim: aquele que sacrifica ídolos, sacrifica demônios. Então, aqueles ídolos que eles cultuavam, que eles adoravam, Moloque, Baal, eram, na verdade, entidades malignas e que muitas vezes se manifestavam para aqueles povos, para aquelas nações. Haviam manifestações demoníacas, haviam espíritos de adivinhação, e aí a gente encontra essas nações falando, pessoas dessas nações falando que Deus de Israel é superior aos nossos deuses. Na verdade, eram demônios. E o Velho Testamento não faz muita questão de explicar isso. Até em Salmos a gente encontra Salmos falando que Deus é Deus dos deuses, que os outros deuses são falsos, obras das mãos dos homens, deuses mentirosos, né? O próprio Deus fala, né, que não houve Deus além dele, nenhum outro Deus se formou. Mas a gente encontra ao mesmo tempo a Bíblia falando de deuses, que na verdade eram demônios. Então, essa questão que a gente tem hoje muito clara na nossa mente dessa batalha espiritual, não era clara nos tempos de Jesus. Não era clara no Velho Testamento. Nem os escritores bíblicos tinham discernimento para entender isso. E Deus, ele respeita o quê? O conhecimento que cada um tem. Tanto que a Bíblia diz: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então, quando a Bíblia foi escrita, Deus revelou muitas coisas, Deus usou pessoas para poder escrever a palavra, mas nós encontramos também nas Escrituras as limitações de quem escreveu. Por exemplo, Pedro diz assim, que Paulo escreveu coisas difíceis de serem entendidas, a qual os falsos mestres torcem para a sua própria perdição. Então, Pedro, apesar de ter um conhecimento menor das Escrituras, também foi usado por Deus. Paulo já foi mais usado, porque o grau de conhecimento já era mais profundo. Mas isso não impediu Deus de usar Pedro para escrever cartas, né, que hoje estão no Novo Testamento. E aí nós encontramos os profetas do Antigo Testamento falando a respeito do Messias, mas sem saber exatamente quem ele era. Uma revelação limitada de quem era Jesus. E alguns que é uma revelação do Espírito Santo, como lá em Salmos a gente escreve, né, que lançaram sorte sobre as minhas túnicas, falando sobre o momento da crucificação de Jesus, mas a própria pessoa que escreveu não tinha a menor noção, o discernimento ainda de entender qual seria a obra que Jesus faria por ocasião da sua vida a esse mundo. Por isso, as gerações após a vida de Jesus, elas são muito mais culpadas diante de Deus que elas rejeitarem o Evangelho. E aí tem um texto no Novo Testamento que assusta a gente quando diz assim: se alguém quebrasse a lei de Moisés, era morto sem misericórdia. De quanto maior castigo cuidai vós, nem merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por proclamo sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Ou seja, pessoas que hoje conhecem o Evangelho, mas que rejeitam
passam um tempo conosco com aquilo que nós falamos na última aula, né? Pessoas que têm o conhecimento de quem é Jesus, recebem uma influência direta do Espírito Santo, têm as suas vidas trabalhadas por Deus, mas que ainda não se renderam de coração, não se converteram, não experimentaram o milagre do novo nascimento. É como, por exemplo, vamos comparar aqui com o período de gestação de uma criança. Antes de uma criança nascer, ela é gerada, né, no ventre materno. Mas aquela criança ela pode ser abortada antes de nascer, não pode? Não tem vários casos de aborto? Eu creio que no mundo espiritual existem pessoas sendo geradas. Pessoas sendo geradas para o novo nascimento. Pessoas que não se entregaram ainda, pessoas que não se converteram. A gente tem o exemplo de Pedro. Pedro passou 3 anos com Jesus, expulsou demônios, curou enfermos, e no final de 3 anos, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, Satanás quer destruir a tua fé. Ou seja, Satanás quer levar você, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E ele não era convertido. Se ele morresse ali, ele ia para o inferno. Ele já tinha confessado que Jesus era o Filho de Deus. Ele já tinha expulsado o demônio no nome de Jesus, porque Jesus tinha autorizado. Ele já tinha curado os enfermos. Ele havia sido escolhido como um dos apóstolos, mas ele não era salvo ainda. E aí, essa é a realidade espiritual de muitos cristãos hoje nas nossas igrejas. E aí, quando a gente tem pessoas que não nasceram de novo, o que a gente vê nessas pessoas, que a gente às vezes não entende, é uma capa de religiosidade que não salva. Porque Jesus falou que a vida eterna é essa, lá em João, na oração sacerdotal, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviamos. Então, o que é vida eterna? É relacionamento de intimidade com Deus. É vida com Deus, é conhecer a Deus. É entender que Ele é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, e que nós precisamos nos relacionar com Ele. Isso daí nos leva àquele texto que nós estudamos na semana passada, que aqueles que são nascidos de Deus, eles não podem permanecer na prática do pecado. Porque a semente de Deus nele não permite que eles continuem pecando. Então, se você tem um cristão, ele pode estar frequentando a igreja, ele pode ter aquela capa de religiosidade, ele pode ter vida diretor, ele pode ter um cargo na igreja, pode ser pastor, pode ser o que for. Mas se ele consegue viver uma vida de pecado sem se incomodar, é porque ele ainda não nasceu de novo, ele não tem esse relacionamento com o Pai. Porque se eu sei que o Espírito Santo está aqui do meu lado, como é que eu vou pecar sem me incomodar? A presença dele é real, ele fala com a gente. Inclusive, quando Jesus estava para ir embora desse mundo, ele diz assim: eu enviarei outro consolador igual a mim. Ele está dizendo ali que ele enviaria alguém exatamente igual a ele para fazer as mesmas coisas que ele fazia. Quando os discípulos tinham alguma dúvida, eles não recorriam a Jesus. Quando eles tinham algum conflito, eles não recorriam a Jesus. Jesus, muitas vezes, não repreendeu, não ensinou. Então, é exatamente igual ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. Jesus ensinou os discípulos a orarem, mas o fato de eles terem aprendido a orar ao Pai não os impedia de se dirigir a Jesus. Eles não disseram assim: ó, Jesus, a gente agora aprendeu a falar com o Pai, a gente não vai mais falar contigo, não. Então, se eles tinham um relacionamento com o Pai e com Jesus, por que nós hoje, que temos o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não vamos nos dirigir ao Espírito Santo? A gente pode se dirigir ao Pai em oração, mas nada impede da gente no dia a dia se dirigir também ao Espírito Santo. E o pastor Eliuber, uma vez eu estava ouvindo uma pregação dele, e ele falou que ele fez uma campanha na igreja para que as pessoas buscassem o Espírito Santo. E aí, no final dessa campanha, as pessoas começaram a voltar e a contar os testemunhos. Olha, eu pedi direção ao Espírito Santo no meu negócio. Meu negócio alavancou. Eles começaram a se dirigir também ao Espírito Santo.
a falar com ele, a colocar suas questões diante dele. Então, se a gente tem dificuldade hoje para criar um filho, se a gente está tendo dúvida de como agir com um filho, com alguém, com um amigo, ou no trabalho, ou na vida profissional, por que não se dirigir ao Espírito Santo e pedir a ele direção para nos orientar, né, nas questões da vida? Então, o Evangelho, a vinda de Jesus a esse mundo, trouxe o derramamento do Espírito Santo, algo que antes era derramado só a algumas pessoas. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, era só para alguns. Agora o Espírito Santo é para todos. Então, o que os cristãos das nossas igrejas precisam entender? O que a igreja precisa entender? Que cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote. Nós precisamos deixar a condição de bebê espiritual e aprender a caminhar com as nossas pernas. Porque nem sempre o pastor vai ter uma palavra para dar que vai te ajudar. O pastor não tem resposta para tudo. Nem o líder, né? Nem uma pessoa que seja um conselheiro cristão. Vão ter questões que a gente vai ter que lidar diretamente com Deus. E eu estava ouvindo o pastor... o nome dele agora na minha mente, eu vou lembrar, pastor muito conhecido, ele dizendo o seguinte, que Deus, ele tem um plano personalizado para cada um. Então, os nossos dons espirituais são diferentes, a nossa personalidade, as nossas experiências de vida, a nossa maturidade cristã é diferente. Então, não dá para exigir igual a todo mundo. Tanto não dá para exigir igual que Jesus deu o exemplo daquela viúva pobre. Quando todo mundo achava que os ricos estavam dando muito, Jesus falou assim, olha, quem está dando muito é ela. Como assim? A mulher deu lá uma moedinha de oferta, mas ela deu tudo que tinha, porque Jesus conhecia ela. Então, o que cada um pode entregar? Não sou eu que vou fazer esse julgamento, é Jesus que conhece. Tem gente que pode entregar muito, está entregando pouco. Tem gente que pode entregar pouco, está entregando pouco que pode entregar. Isso a gente vai ver mais claramente na matéria de dons e talentos. Mas o que todos nós precisamos entender é que nós temos plena capacidade de gerenciar a nossa vida, as nossas questões, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Agora, para isso é necessário nascer de novo. E aí eu quero, hoje, dar continuidade a esse tema, lá em João capítulo 3, falando de um versículo que quase a gente não se atenta para ele. Mas é um versículo muito importante para a gente entender essa questão. João capítulo 3. Alguém quer comentar alguma coisa?
vai embora, né? E ela teve que ajudar ela a sustentar a família dela. A mãe não fácil não, né? E agora ela botou uma namorada dentro de casa. Aí eu confio com ela, né? Jesus Cristo na sua vida, né? Aí me lembrei agora, eu falo agora, né? Parecida, né? E aí, vamos ler aqui João, capítulo 3. Na semana passada, vocês lembram até que versículo a gente deu? Oi? João 3, a gente começou a ler na semana passada, todo o capítulo 3. Aqui foi 1 João. Agora a gente vai para o Evangelho de João. Eu acho que a gente não chegou a ler João capítulo 3, não. Ah, tá. Então, vamos lá. Beleza. Quem achou o capítulo 3, pode ler. A gente vai parando no decorrer da leitura. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, que pai de Deus. Este, de noite, foi com Jesus. Ele disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deus todo onipotente. Como pode um homem nascer de velho? Pode, porventura, voltar ao reino materno e nascer segunda vez? Só sério. Eu ouvi uma frase ontem muito interessante. 50% das pessoas que existem no mundo são mulheres, e o restante são filhos delas. Né? Parabéns para vocês pelo dia de ontem. E a gente falando de nascimento, né? Como é que um ser humano vem ao mundo? É através do nascimento. Tem algum ser humano andando por aí pela rua que não tenha nascido? Não. Então, é uma lógica simples da gente entender. Existem hoje milhões, talvez milhões de pessoas no céu, de lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas para eles terem o direito de entrar no céu, é o mesmo princípio para o ser humano. Eles tiveram que nascer no mundo espiritual. Assim como não existe ninguém aqui nesse mundo que não tenha nascido, não existe ninguém no céu que não tenha nascido de novo, que não tenha passado pelo milagre do novo nascimento. Então, Jesus está falando, vocês querem ir para o céu, vocês querem fazer parte dessa realidade espiritual, vocês têm que nascer. Se vocês não nasceram ainda, vocês não existem. Pode até estar sendo gerado. Como muitas pessoas nas nossas igrejas estão sendo geradas como um bebê. Mas, infelizmente, muitos, antes de nascerem, vão ser abortados pelas mais diversas questões. E o diabo, ele está mirando nessas pessoas. Pessoas como Pedro, que não tinham se convertido, Satanás estava bolando um plano para destruir a fé de Pedro. Jesus, que tinha conhecimento do mundo espiritual, ele falou, Satanás pediu para te andar com o trigo, para te destruir. Então o diabo, ele anda no meio do povo de Deus, buscando destruir exatamente aqueles que têm fé, mas que ainda não nasceram de novo. Para que eles não cheguem a nascer de novo. Porque a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Acabou a legalidade do diabo sobre nós. Se alguma pessoa nasceu de novo, foi aquilo que nós falamos na aula passada. Ela está morta para o pecado. Bom dia, meu irmão Carlos. Irmão Carlos já fazia o curso aí com a gente, também de trabalho, na correria.
é muito importante a gente entender. Necessário nos é nascer de novo. Só que para uma pessoa nascer de novo, ela tem que morrer para o mundo. O que o batismo significa? Você morreu para as coisas do mundo. Então, como é que funciona o milagre do novo nascimento? Não dá para a natureza carnal conviver com a espiritual. Ela tem que ser morta, ela tem que ser aniquilada. Uma não é compatível com a outra. Então, qual é o milagre do novo nascimento? A gente vai ver muito claro no final desse texto aqui. Deus pega a nossa natureza carnal, aniquila, mata, ele faz nascer uma nova pessoa. Então, quando uma pessoa nasce de novo, a natureza carnal dela foi desfeita. E aí nós podemos afirmar com certeza que é impossível que uma pessoa que nasceu de novo volte a ter a vida de pecado que tinha antes. E nós citamos o exemplo, assim como é impossível você encontrar daqui a pouco na rua uma pessoa que morreu uma semana atrás. E aí, Carlos, tudo bom? Você foi no sepultamento do camarada. E aí, já pensou? Encontra uma pessoa que morreu vindo te cumprimentar na rua? Isso não existe, né? Uma pessoa que morreu não vai voltar de novo, né? Não vai mais viver nesse mundo. Então, alguém que teve o corpo do pecado desfeito pelo milagre do novo nascimento, pela intervenção direta de Deus, pelo poder regenerador do Espírito Santo, essa pessoa não vai conseguir ter a vida que tinha antes. Ela pode até se lembrar, o tempo que eu estava no mundo, o tempo que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, mas é sua lembrança. Na prática, ela não pode mais voltar. Assim também, como a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí nós até citamos um exemplo aqui. Você nunca vai pegar uma matéria de jornal onde vai estar escrito assim: bandido morto em troca de tiros com a polícia pega 30 anos de cadeia. Morreu, acabou, vai prender o defunto, vai enterrar ele. Então, para quem nasceu de novo, não resta mais condenação. Não existe mais a possibilidade da pessoa ir para o inferno. Porque o que leva a pessoa para o inferno? É a natureza carnal. Ora, se a natureza carnal foi extinta, foi aniquilada, não há mais razão daquela pessoa ir para o inferno. O poder de Satanás sobre aquela pessoa se desfez quando ela morreu. Nós fomos, a nossa natureza carnal foi aniquilada pelo poder de Deus, de maneira que a natureza espiritual que nós recebemos, ela se sobrepõe à carnal. Tanto que a Bíblia diz em Romanos, não lembro se o capítulo 5, 6, 7 ou 8, mas é um dos 4. O pecado não terá domínio sobre vós. Nós ainda não morremos carnalmente, né? Então, os desejos vêm, as batalhas vêm, a gente enfrenta isso diariamente. O apóstolo Paulo fala sobre isso, mas à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo espiritualmente, sob a direção e supervisão do Espírito Santo, a natureza carnal vai sendo morta. Ela vai sendo aniquilada pouco a pouco. É tanto que a gente pode comparar essa morte da natureza carnal com a crucificação de Jesus. Jesus foi colocado na cruz 1 segundo depois que ele estava morto? Não. Levou horas. E aí é que está o problema da cruz. A cruz mata lentamente, a cruz é dolorosa, né? E a cruz, ela nos prende de uma forma que a gente não consegue sair dali. A pessoa que está sendo crucificada, ela se contorce, ela tenta se livrar daqueles pregos nas mãos e nos pés, mas ela não consegue, ela está amarrada. Jesus falou sobre o novo nascimento. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Existe uma cruz para todos nós. Uma cruz onde a nossa natureza carnal é morta dia a dia, lentamente, dolorosamente. A gente esperneia, a gente briga com Deus. Deus, eu não quero mais. Eu vou sair da igreja. Eu não aguento mais esse negócio de ser cristão. É difícil, mas a pessoa não consegue. Ela enfrenta os conflitos, ela enfrenta as batalhas. Ela até, às vezes, como nós falamos na aula passada, ela pode até se afastar da igreja, mas ela não se afasta de Deus. Ela procura uma outra igreja, ela volta para aquela igreja. Porque ela recebeu uma natureza espiritual que vai sufocar a carnal, que vai prevalecer contra a natureza carnal. E a cada dia, essa natureza carnal vai perdendo mais a força. É quando a pessoa vai amadurecendo, é quando a pessoa vai crescendo, é quando a pessoa vai sendo cheia do Espírito Santo. E quanto mais o tempo passa, menos essa natureza vai incomodar. Ela vai sendo
aniquilada pouco a pouco. De vez em quando ela ainda tenta voltar, né? O corpo lá se debate na cruz, mas ela não vai conseguir prevalecer. Então a morte de Jesus na cruz ela tem um significado muito profundo. Ela reflete diretamente essa realidade espiritual que a gente vive, esse conflito, né, que a gente trava na nossa carne. E aí Jesus, ele está falando sobre isso aqui com Nicodemo. Vamos continuar a leitura. João capítulo 3. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não faz o que é nascido da carne é justiça. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O versículo 5, acho que é novo puloso, não lembro. Respondeu Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. A água e o Espírito é o que promove o novo nascimento. A água é o que? A palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, logo que a pessoa ouve a palavra, é por isso que é importante a gente pregar, até com o ateu, porque é automático. Por exemplo, a palavra gera fé. Independente da pessoa acreditar ou não, aceitar ou não, se ela ouvir a palavra, a fé vai ser gerada no coração dela. Né? É como você plantar uma semente no solo, automaticamente aquela semente vai nascer. Você planta a palavra de Deus no coração de uma pessoa, a fé vai nascer. Então o evangelho tem que ser pregado, independente da boa vontade das pessoas de ouvirem ou aceitarem. Né? Não quero ouvir, não quero aceitar. A gente até treina aí para o evangelismo. Quando a gente vai evangelizar na rua, vocês vão passar por esse processo, a pessoa diz assim, eu não acredito na Bíblia, eu sou ateu. Aí a gente trabalha com a hipótese, a gente fala assim, mas olha só, tudo bem, eu respeito. Você não acredita na Bíblia, você não acredita em Deus, mas suponhamos, a gente se faz fraco para ganhar um fraco. Suponhamos que a Bíblia seja verdade. Suponhamos que Deus exista. Aí a Bíblia diz isso, você continua falando. Por quê? Ao falar, aquela pessoa vai receber a palavra, e a palavra vai gerar fé. E aquele que não acredita passa a acreditar. Então, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O processo do novo nascimento começa com a palavra e termina com o Espírito, porque é o Espírito Santo que regenera o nosso espírito. Nós citamos aqui o exemplo do fígado humano. O fígado ele é um órgão que ele é regenerado, ele pode ser regenerado. O espírito humano, ele é regenerado pelo Espírito Santo. Imagina o espírito de uma pessoa que não nasceu de novo. Ele está destruído, ele está morto. Ele não consegue ouvir, ele não consegue ver Deus, ele não consegue se comunicar com Deus. O espírito daquela pessoa, se nós pudéssemos traduzir isso numa imagem, ele é como um zumbi destruído, né? Mas o Espírito Santo vem e regenera o espírito da pessoa. E aquele espírito regenerado, ele passa a ter acesso a Deus. E aí, esse espírito regenerado, limpo, curado, transformado, ele pode entrar no céu. Um espírito como um zumbi não vai entrar no céu. Aquela pessoa que não nasceu de novo, o espírito dela não está apto, não tem condições de entrar no céu. Esse é que é o problema. Por isso, o único destino final daquela pessoa que não nasceu de novo é o inferno. É o inferno. Porque o espírito não foi iniciado. Não houve nascimento. Não houve nascimento. Então não dá para entrar nessa nova pátria celestial. Pode continuar lendo. Que é nascido da carne, que é nascido não se admire de eu decidir, importa o nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Esse versículo aqui é fantástico, ele dá uma clareza de como é aquele que é nascido do Espírito. Ele dá o exemplo do vento. O vento sopra para onde quer
você não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo ele é comparado na Bíblia a vento. Né? A palavra é Espírito, sopro de Deus, vento de Deus. Então, o vento não tem direção e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Como é que é a vida de quem nasceu de novo? A vida de quem nasceu de novo é conduzida por esse vento. O vento tem um poder arrebatador. O furacão leva uma casa como se fosse uma folha de papel. O poder do Espírito Santo passa a dirigir a nossa vida e nos leva para situações, não especificamente para lugares, mas para situações que a gente não imaginou que fôssemos viver. Ou que a gente às vezes não queria viver, mas o Espírito Santo não conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, foi o Espírito que conduziu ele para lá. O Espírito Santo, na vida de quem nasceu de novo, ele muitas vezes vai levar a pessoa para o deserto. E ninguém quer estar no deserto. A gente vai espernear, não, Deus, que isso? E alguns vão até pensar, porque a gente tem a ideia de quem está passando pelo deserto está passando porque está em pecado. Nem sempre. Existem desertos na nossa vida que é o Espírito Santo que nos leva. Então a nossa vida não é mais nossa. Ela passa a ser dirigida pelo Espírito Santo. É isso que quer dizer esse versículo aqui. Mas Nicodemos não entendeu nada. Ele pergunta, né? Versículo 9. Então ele perguntou como pode suceder a tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, nós dizemos e sabemos que não conhecemos isto. Contudo, não aceitais o vosso testemunho. Se tratamos das coisas terrenas, não crereis, como crereis se vos falar das celestiais? Pois é, Jesus já tinha tido, né, alguns embates com os escribas e fariseus, e ele falou em certa ocasião, antes que Moisés existisse, eu sou. Então Jesus está falando de uma realidade espiritual que ele conhecia, ele desceu do céu, ele vai falar aqui, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele iria subir ao céu, por ocasião da sua ascensão após a ressurreição, mas o mesmo que subiu do céu já tinha descido de lá. Então ele tinha autoridade para ensinar sobre essas questões espirituais. Só que eles não acreditavam nem nas questões terrenas. Eles não acreditavam quando Jesus curava enfermos, dizia que ele expulsava demônio por Beelzebub, não aceitava quando ele curava no sábado. Então, se as coisas terrenas eles não conseguiam entender, como eles iam entender sobre as coisas espirituais como o novo nascimento? Mas Jesus está dizendo aqui, eu vi, eu estava lá, eu sou desde o princípio. Antes que qualquer um existisse, eu sou. Né? Mas Nicodemos ainda não estava apto para entender isso. E aí entra agora o texto que é talvez o versículo mais importante de João 3. O mais importante acho que é aquele que a gente conhece, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que o versículo 14 e 15, que a gente nem lembra deles, ele é uma preparação perfeita para João 3,16. Aí vamos continuar. Pode dizer a partir do... Deixa eu ver. E como Moisés levantou, né, a serpente, só que essa aqui é a parte-chave do novo nascimento. Alguém lembra dessa passagem que Moisés levantou a serpente no deserto? Lembra? Não? Oi?
tentei fazer uma serpente aqui. Essa parte que Moisés levanta a serpente no deserto é um texto que diz o seguinte: o povo de Israel, como sempre, né, começou a murmurar. E aí, a Bíblia fala que Deus enviou serpentes abrasadoras no deserto. E essas serpentes começaram a morder o povo. O camarada estava lá deitado na tenda dele, de repente ele sentiu uma picada na perna, quando olhava na cobra, venenosa. E muita gente começou a morrer. O povo percebeu que não era normal, porque começaram a aparecer muitas cobras no meio do povo. E eles vão até Moisés, eles têm consciência do pecado deles, e eles dizem assim: Moisés, nós pecamos, Deus está castigando a gente. Clama a Deus para que essa praga da serpente cesse. De tantas pragas que houveram no deserto, essa foi uma delas. Aí Moisés vai até Deus, e Deus diz assim: levanta uma serpente de bronze. E olha que coisa incrível, né? O povo era tão idólatra que no tempo dos reis, séculos depois, essa serpente de bronze que Moisés fez, ela se tornou um ídolo para Israel. Eles deram o nome a ela de Neustã e começaram a adorar essa serpente. Mas quando Moisés fez essa serpente de bronze, não era com o intuito de adoração. Era um apontamento para Jesus, porque o próprio Jesus se refere a ele como sendo semelhante a essa serpente aqui. Como assim? Olha a solução que Deus deu para o problema que as pessoas estavam enfrentando. Ele falou assim para Moisés: Moisés, levanta uma serpente de bronze, bota ela sobre uma haste, para que fique visível, e quem tiver no acampamento, que tiver sido mordido de cobra, que olhar para a serpente, vai ser curado. Então, o que curava a pessoa da mordida de cobra? Era o olhar da fé. Se alguma pessoa tivesse sido mordida e chegasse a você para ela: olha, Moisés acabou de dizer, levanta aí. Ele só estava no chão gemendo, se confortando de dor pela mordida de cobra. Levanta aí que Moisés fez uma serpente de bronze, e ele disse que quem olhar para a serpente vai ser curado do veneno da cobra. Se a pessoa fosse incrédula, ele disse assim: essa piada de Moisés, eu estou precisando de um remédio para colocar aqui na minha ferida. Eu estou precisando de um antídoto. Ele quer que eu olhe para essa serpente, para que eu não vou olhar para a serpente nenhuma, não. A pessoa ia morrer. Mas quem foi capaz de olhar com o pé para aquela serpente de bronze, foi curado do veneno da cobra. O que Deus fez com Jesus? A Bíblia fala que ele foi feito semelhante ao pecado. Essa cobra não era uma cobra verdadeira, era uma imagem. O que Deus fez com Jesus? Deus fez ele semelhante ao pecado. Quando ele veio a esse mundo e assumiu um corpo humano. A Bíblia fala que Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Então, ele foi feito em semelhança de pecado, para que o pecado fosse condenado nele. E para que nele nós tivéssemos um antídoto do pecado. Então, como é que você hoje cura a mordida de uma cobra? Lá no Instituto Santana. Não é com o veneno da própria cobra? O veneno da cobra é o antídoto para a cura do veneno. Então, o que Deus fez para resolver o problema do veneno do pecado na humanidade? Ele enviou Jesus semelhante ao pecado. Então, Jesus, ele se fez pecado e ele é um antídoto para o pecado. Por isso que ele fala que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que ele fosse levantado. Jesus não é o pecado, ele é o antídoto do pecado. Mas ele, o antídoto do veneno da cobra é o veneno da cobra. Então, o antídoto do pecado é o próprio pecado. De que forma? Como Jesus se fez pecado e morreu em nosso lugar. E como é que o veneno do pecado ele tem o efeito neutralizado na nossa vida? O princípio é o mesmo, o olhar de fé para Jesus. Quando uma pessoa é capaz de olhar com fé para Jesus, que é o antídoto do pecado, o pecado é neutralizado na sua vida. O problema é que muitos não têm fé. Jesus está, ele foi levantado, ele permanece, visível a todo ser humano. Ele foi levantado na cruz do Calvário.
como aquela serpente foi levantada no deserto. Mas o problema é que as pessoas não olham para Jesus com fé. Não olham para ele. Não têm fé para olhar para ele. Logo, elas permanecem sob o efeito do pecado, e o salário do pecado é a morte. Aquelas pessoas que foram mordidas de cobra, lá no Antigo Testamento, era só questão de tempo até que elas morriam. Era só questão de tempo, elas iriam morrer. Estavam com os dias contados. E muitas morreram porque não olharam para essa serpente levantada por Moisés. Então, hoje, aqueles que não olham para Jesus é questão de tempo até que eles venham a morrer. Quando a gente fala de morte aqui, não é morte física. A morte física é só um retrato do que está acontecendo com a pessoa espiritualmente. O salário do pecado é a morte. Nós sabemos que todo mundo um dia vai morrer fisicamente. Mas o problema é a morte espiritual. É a separação eterna de Deus. E o tempo está passando. A pessoa está agonizando no pecado, né? Só que o pecado ele também tem os seus prazeres. A vida dela está indo embora, o espírito está se deteriorando, a carne está morrendo, mas a pessoa não quer olhar para Jesus, não quer olhar para o antídoto do pecado. E logo ela vai receber a sentença, a separação eterna. Então, olha como é que esse texto é importante. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente representava o mal que afligia o povo, que era a razão. Jesus representava o pecado ali, que afligia a humanidade. Quem olha para ele é curado. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. Aí depois vem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu um filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vamos continuar? Para apresentar a lista, aqui é o meu tio, pastor Samuel, a gente hoje aí. Bem cumprimentar. Ele é todo, eu devia ser. Amém. É 22, Amém. Amém. Assim, ler de novo, tem uma parte aqui que é muito interessante, que fala por que as pessoas não nascem de novo. É o versículo 19. Do 19 ao 21. O caminho é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem exibidas as suas obras, a vida das suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Só que aqui termina a palavra de Jesus sobre o nascimento, sobre o novo nascimento. E ele faz uma revelação fantástica. Ele diz assim: a condenação é essa.
A luz veio ao mundo e ele não diz. As pessoas, digamos assim, um ateu, né? Eu não acredito em Jesus. Preste atenção. Não existe isso de não acreditar em Deus. Até o ateu que diz que não acredita, ele acredita. O problema não é exatamente a fé. O problema é que a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A pessoa pode se dizer Deus, mas no fundo ela não se curva, ela não se entrega, ela não aceita Jesus, ela não aceita o Evangelho porque ela ama o pecado. Ela ama mais as trevas do que a luz. Então, o que hoje impede as pessoas de virem a Jesus, de receberem um milagre do novo nascimento, não é a falta de religião que elas nasceram. É claro que tudo isso daí Satanás cria, né? O Deus desse século, ele cria uma série de artifícios, de mentiras para poder enganar as pessoas. Mas chega um momento da vida onde a pessoa, cada ser humano, tem a oportunidade de se deparar com a verdade, de conhecer a verdade. E aí, quando a pessoa ela se depara com a verdade, e ela entende, né, que ela precisa de Jesus, muitos não se entregam porque elas amam as trevas, elas amam o pecado. Isso daí, a gente precisa entender que o nosso Deus, ele é o Deus do ser humano, ele não é o Deus fora dos cristãos, do evangélico. Ele é o Deus do ser humano. A gente encontra isso muito claro no livro de Atos, quando o Cornélio, que não conhecia Jesus, a Bíblia fala que ele esmola Jesus, o jejum e a oração subiu até Deus. Mas ele não tinha ideia de como ele poderia se relacionar com Deus. E aí Deus manda Pedro evangelizar Cornélio e fala sobre Jesus. Mas antes de ele conhecer Jesus, antes de ele sair dele novo, ele já estava no radar de Deus, porque as obras dele eram boas. Ele queria vir falando, mas ele não sabia como. Ele não tinha discernimento. Então, quando uma pessoa realmente não crê a Deus, quando uma pessoa realmente ela não está de acordo com a vida de pecado que ela leva, a mensagem do Evangelho para ela cai como uma luva. Eu precisava disso, que é isso, que é isso para mim. Mas quando a pessoa decide voluntariamente ter uma vida perversa, quando a pessoa realmente ama as trevas mais do que a luz, ela ouve o Evangelho e ela diz, eu não acredito. Ela, né, se serve uma série de desculpas. Mas, na verdade, ela não aceita, não é porque ela não acredita, ela até sabe o que é o certo, mas ela prefere continuar vivendo uma vida espiritual. Ela ama mais as trevas do que a luz, porque isso chama a luz é o mundo, você chega tudo, mas você ama mais as trevas do que a luz. Mas o que ela diz que conheceu. Então a pregação do Evangelho segue. A gente anuncia. Se as pessoas vão aceitar ou não, elas precisam pelo menos ter a oportunidade de ver. Então, hoje, 10 15 agora, e a gente hoje não vai ter duas aulas, vai ter, mas no domingo que vem, a gente tem 2 aulas normais, né? De 10 a 10 15, e depois até 11 e meia. Aí, queria encerrar, que a gente hoje termina essa parte sobre o novo nascimento, e na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a infância de Jesus, sobre algumas questões dos evangelhos, dos seus ensinos. O reino de Deus também é uma questão muito importante. Então, na aula que a gente continua. Alguém tem alguma dúvida para falar alguma coisa? Tem alguma coisa? Não? Não? Vamos ver assim. Essas aulas estão sendo postadas. Eu vou colocar no grupo depois essas aulas, né? Então, vocês estarem assistindo depois. Tá? Então, é isso. Todo mundo recebeu a apostila, né? O programa. Semana que vem a gente começa a série de Velho Testamento. Matéria muito importante também.
tem aquele que a gente tenta salvar, né? Salvar, levar para lá, e tal. E se desviar, né? Não se abaixar, não conseguem remédio, então tem algumas coisas que nós temos responsabilidade. Nós que levamos a pessoa, nós temos responsabilidade da pessoa não segue mais o caminho e ser empolgado. Olha, essa questão de ter responsabilidade sobre alguém, a gente poderia considerar da seguinte forma. Por exemplo, quando seus filhos nasceram, na sua casa houve uma preparação sua, nos marcos, para receber aquele bebê. Comprar o enxoval, comprar o vinho, né? o leite para aquela criança, ela não pode comer arroz e feijão, não tem leite. Então, nas casas onde um recém-nascido chega, é feito todo o preparo para receber. O grande problema é a responsabilidade nossa realmente, é que nós temos nas nossas igrejas, muitas vezes, um ambiente desfavorável para os recém-nascidos. Não há muitas vezes na igreja um ambiente favorável para o novo convertido. A gente se preocupa muito em ganhar a pessoa para Jesus, depois que a gente ganha, se abandona. E muitos se perdem, né? Ou sofrem por conta desse abandono. Então, a nossa responsabilidade sim é cuidar dos que nasceram de novo. Agora, a gente não pode ser responsabilizado pela decisão do ambiente, pelas pessoas que não querem. A gente prega o evangelho, né? E a gente tem que procurar a cada dia se aperfeiçoar mais nos nossos dons e talentos, dedicar mais para a obra de Deus, que a responsabilidade nossa é ser ligada. Mas se a pessoa não quer, não tem muito o que fazer. Pelo fruto se conhece a árvore. A gente conhece uma pessoa pelo fruto que ela produz, pela vida dela. Jesus falou, né? Eu não faço isso, eu já entendi. Não querer dizer que temos por praga para ela. Eu queria pegar muito a tradição, a religião, e esqueciam de que a salvação não parte de pai para filho. É salvação espiritual. A gente precisa ver na vida da pessoa que nasceu de novo os frutos de arrependimento. Se não há frutos, não houve um arrependimento de Jesus. Porque a palavra é clara, não há fruto bom. Mesmo a árvore boa produz fruto mal. Então, a gente conhece a pessoa pelo fruto que ela produz. E esses frutos se demonstram mais no dia a dia, porque é muito fácil enganar na igreja, as pessoas vivem poucas vezes durante a semana. Eu fiz uma capa de religioso, sou bonzinho com todo mundo, né? Sou legal com todo mundo, mas onde realmente mostra que nós somos geralmente na família. Nós tiramos a capa, né? E não tem como esconder quem nós somos. Então, quer conhecer um cristão verdadeiro? Veja como ele é na família, no meio da sua família. É onde a gente demonstra mais os nossos bons ou maus. No meio da vida, inclusive eu pensei que o lugar mais caro para você encontrar um hipócrita é a igreja. As pessoas muitas vezes fazem questão de convivência. O julgamento vai vir, né? Nem por aquele que diz Senhor, é nada que ele fizer, mas ele vai dar vontade. Ah, Senhor, eu estou pronto, fizemos isso, fizemos aquilo.
frequentava a igreja, eu frequentava a escola dominical, eu tinha um carro, ele gerei claramente, nunca os conhecia, a casa de mim, gosto de praticar isso. Nesse caso aí, pode ser um cristão carnal, imaduro, ou pode ser alguém que não é inseguro. Não tem como a gente conhecer o coração da pessoa. Às vezes a pessoa se converteu de verdade na Senhor, mas ela ainda não teve o tempo necessário para mudar os atos que ela trouxe. Então ela ainda vai xingar, vai derrubar, não é que ela não foi falsa. Então, pessoa imatura, não tem espiritual, não tem que ser doutrinada, na verdade, só Deus conhece.